Olá, boa noite a todos. Eu sou o Márcio Santos, apresentador do podcast Dois Amigos. Estou com um convidado especial nesta noite, o pastor missionário Jorge Soares. Tudo bem, pastor? Como é que o senhor está? Seja bem-vindo ao podcast Dois Amigos. Muito obrigado, Márcio. É um motivo de muita alegria estar aqui com você, com essa entrevista, né? Quero agradecer muito pela confiabilidade e desde já, juntamente com você aqui, com toda essa equipe, eu quero já convidar também os meus amigos, os pastores que aqui estão nos acompanhando, a ficar conosco até o final dessa entrevista. Que será uma grande bênção, né, pastor? Será uma grande bênção, porque temos muitas coisas aqui que vai edificar muitas vidas aqui nessa noite. Amém. Então, pastor, eu vou fazer uma pergunta. Já de início, o senhor é pastor e missionário, exato? Correto? Exatamente, Márcio. Eu fui separado a pastor, consagrado a missionário há 20 anos. 20 anos, certo. E fui separado a pastor. Estou esperando agora, no momento, só a ordenância, mas já cumpro o papel de pastor. Ah, sim, perfeito. E na sua vida ministerial, de missionário, quais foram os países onde o senhor passou, que a função do missionário é como se fosse abrir igreja, não é verdade? Ou estou errado? Exatamente. No meu caso, né, desde os meus 29 anos, foi logo no início da minha carreira ministerial. Hoje eu estou com 57 anos. A minha primeira viagem missionária nós tivemos ali no estado de Minas Gerais e no meu retorno o pastor presidente viu a característica e o chamado que Deus tinha na minha vida e me enviou para o Paraguai. Olha, então, foi para o Paraguai. No Paraguai. No Paraguai, ali em Assunção, nós tivemos ali em Assunção, na cidade de Caacupé, né? Uma cidade muito idólatra, muito trabalhosa, onde que a miséria imperava ali naquele lugar. Há muita pobreza. Há muita pobreza. E nós tivemos ali com um índice de suicídio muito alto. Então foi uma das experiências que eu tive marcante na minha vida no início ministerial. E quando o senhor chegou lá, as pessoas lá te receberam com muita facilidade? O evangelho ainda naquela época era muito preso, havia uma certa restrição, porque nós sabemos que às vezes um país onde tem muita idolatria, digamos assim, né, que o pessoal vai para o catolicismo, às vezes ele tem um certo racismo, ou seja, contra outras religiões, né? E um missionário, quando ele sai assim para o campo, ele encontra às vezes uma certa dificuldade. Você encontrou essa dificuldade ou foi mais tranquilo o seu ministério lá, a sua missão? Posso chamar de pastor. Tá bem, Márcio. Tá bem. Pastor Márcio foi uma experiência inagualável ali naquele lugar. Porque quando nós chegamos ali, naquele lugar, não tinha experiência de campo, e eu me deparei com uma pobreza muito grande. As igrejas que nós tivemos ali apoiando, fazendo obreiros, passamos ali 3 meses para dar aula, para levantar obreiros, porque quase ninguém queria ficar ali naquele campo missionário. E nós tivemos numa cidadezinha ali dentro de Assunção, que quando nós entramos na igreja, eu me assustei. Eu disse, é uma igreja? Porque só tinha uma janela, sem janela, e uma porta sem porta. E os membros daquela congregação que nós tivemos ali eram povos indígenas, descendentes de indígenas. E no meio do culto, por incrível que pareça, houve uma briga dentro da igreja. Meu Deus, sério? Foi uma experiência assim tremenda que eu tive, não é? Então, depois daquele dia, eu me preparei espiritualmente melhor
e comecei ali a observar com muito cuidado, com muita cautela, aonde eu pisava, com quem eu falava, e foi uma coisa tremenda ali naquela cidade ali de Caacupé. E ficou lá quantos meses? Nós ficamos ali trabalhando durante um ano, não é? Ficamos ali com a missionária que nesse momento se encontra em Moçambique, uma grande amiga minha, e ficamos ali trabalhando. E o mais impressionante era a nossa alimentação. A nossa alimentação ali era arroz e macaxeira, como diz o nordestino. Sim, sim. Não é? E as igrejas eram muito resistente à palavra. Você tinha que ter muita cautela, Muita sabedoria para lidar com aquele povo, saber aplicar a palavra. Então foi o início do meu ministério, foi o momento que Deus me deu para que eu pudesse crescer futuramente no meu ministério. Mas ali, você já teve alguma situação de tentarem agredir a sua pessoa ou alguém ali que estavam com você? Com o pastor, desculpa? No momento, eu nunca passei por esse momento de agressão. Graças a Deus, Sim. nunca passei, porque a Bíblia mesmo nos ensina a nós, por muitas das vezes, calar, engolir sapo, não é? Então, muitos momentos da minha vida eu tive que ver as coisas erradas e mesmo assim nós temos que ter a sabedoria nos calando diante de certas situações. Mas eu tô falando assim, uma certa perseguição, porque não tô falando entre aquele povo, os irmãos ali, Sim, quem está sim. iniciando. Mas fala assim, às vezes você chegou num lugar para evangelizar e de repente as pessoas já começaram com agressões verbais, ou pedras, ou pau, essas coisas. Pastor Já passou por Márcio, alguma situação? Pastor ou não? Márcio, o único lugar que eu passei por essa situação foi dentro do Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade. Por Olha, incrível sério? que pareça, né? Nós estávamos na comunidade da Vila Aliança, ali dentro do Rio de Janeiro, Sim. ali perto do complexo de Bangu. E na ocasião eu tomava conta de uma igreja que era em frente ao 14º. Para quem conhece, é o Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Ali é o complexo de penitenciário. Sim. E nós fomos evangelizar numa área que era rival e nós fomos ali ameaçados, né? Mas graças a Deus, Deus nos deu graça e saímos da situação. Olha que ótimo. E além de Assunção, que você fez essa missão, você foi para mais algum país? Sim. A minha trajetória durante esses 28 anos de ministério, Deus, pela sua misericórdia, soprou o vento e eu tenho ido pela esse país europeu, o leste europeu, Ok. né? Tenho feito muito trabalho, não missionário de abrir igreja, mas de estar ali sempre lecionando, dando palestra, né? Pregoando dentro da Suíça, dentro da Alemanha, os países vizinhos, né? A França, e Deus tem me abençoado nesse ministério. Olha que ótimo, meus parabéns. Mas vida de missionário não é fácil, né? Não é fácil. Porque às vezes as pessoas querem dizer, eu quero ser missionário, mas não sabe às vezes o quanto é duro, né? Pode chegar e abrir logo, conseguir abrir uma igreja, mas pode às vezes em alguns países mais restrito, que às vezes até a pena de morte, alguma coisa, uma perseguição, né? E tem que ter muita oração na direção de Deus, né? E a gente tem que orar muito mesmo por vocês, os missionários, porque não é vida fácil. Não é fácil e te falo por experiência que eu fui convidado para estar em Moçambique, né, por 3 vezes. Sim. Mas Deus, ele conhece a minha estrutura, não permitiu que eu fosse. Os amigos que eu foram na ocasião, quando eles voltaram, eles contaram que foram assaltados e eles estavam dentro de um carro alugado, e ali os africanos são muito violentos, na época de conflito ali, não Sim. é? E Deus deu livramento a esses meus amigos. Por quê? Eles encostaram a arma, queria dinheiro, queria joia, e pensava que ele estava com muito dinheiro e acabaram, por fim, libertando eles. Mas é muito difícil.
Mas eles sentiram, assim, o medo de risco de morte? Risco de morte. Risco de morte. Não é fácil, né? Bom, pastor e missionário, o senhor já está aqui há quanto tempo em Portugal? Márcio, eu estou cá em Portugal já tem 5 anos e 8 meses. 5 anos e 8 meses. 5 anos e Foi 8 fácil chegar aqui e se estabelecer? Teve alguma ajuda de alguma congregação no Brasil? Deixa eu ser bem claro aqui para que Sim, todos pode ficar à possam vontade. ouvir, não é? Aham. A verdade, as igrejas brasileiras, quando ela se torna uma igreja missionária, ela não tem dificuldade nenhum de ajudar o missionário a implantar uma igreja, Ok. não é? Quando a igreja verdadeiramente é uma igreja missionária. Agora, quando é uma igreja que fala de missões sem conhecer missões, ela encontra essa dificuldade. O que nós temos aqui são muitos missionários abandonados, né, no campo, porque a igreja faz uma promessa, mas quando chega no momento de assumir o missionário, ela não tem possibilidade porque não conhece as custas, não faz orçamento, então tem essa dificuldade. No meu caso, eu vim por conta própria, Sim. não é? Eu vim por conta própria porque eu recebi um convite para abrir uma igreja aqui, de um amigo na Suíça, mas quando eu cheguei na Suíça, eu vi que a realidade era outra. Sério? Eu encontrei uma outra característica. O que a pessoa tinha me prometido, Não cumpriu. não cumpriu. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, a primeira coisa que eu fiz, com uma semana eu já estava trabalhando. Né? Já estava trabalhando. Entendo. Eu trabalho nessa empresa até hoje. Tem 5 anos e alguns meses que eu trabalho nessa empresa. E Deus tem cuidado de mim. Olha que ótimo, graças a Deus. Mas por que que essas pessoas, né, não digo todas, mas tem infelizmente essa situação de abandonar, fazer uma promessa e abandonar um missionário, abandonar ali um pastor, não estão exercendo a vontade de Deus. Por quê? Se você faz uma promessa e você não cumpre, você acaba sendo mentiroso. E a Bíblia fala... Negligente. Negligente. A Bíblia fala que o quê? Que o pai da mentira é o diabo. É o diabo. Não é verdade? É verdade. Então, essas pessoas não têm um pouquinho de temor do Senhor ou não se converteram realmente? O que que o... Pastor Márcio, eu vou responder por mim. Sim. Vou responder por mim. Eu tenho uma ótica dessas pessoas que elas têm um desejo muito grande de fazer a obra. Querem ver a igreja crescer, porém, é o que eu disse antes, não senta para fazer o orçamento. Não sabe quanto que custa uma renda aqui na Europa. Não sabe quanto custa um filho de um missionário aqui na Europa. Se é difícil, no Brasil, manter uma igreja, uma congregação, Sim. dentro do estado, do solo brasileiro, imagina aqui. E aqui nós temos uma dificuldade muito grande de pessoas para manter a igreja aqui. Porque nós sabemos que o salário de Portugal, se nós colocarmos na ponta do lápis, tem que trabalhar a mulher e tem que trabalhar o homem para poder pagar a renda. Sim, as rendas Não é? estão absurdas aqui. São um absurdo. E muitas das vezes, o imigrante, quando vem para cá, ele vai congregar numa igreja, se ele for só, ele está juntando centavos para trazer a família. Sim, é verdade. Então fica muito difícil, não é? Não é que o camarada ele não queira dar o seu dízimo, mas ele está juntando, ele está confiando em Deus, sim. Mas se ele tirar um pouco a mais, vai lhe fazer falta, infelizmente. Aí alguém pode me perguntar do outro lado. Sim. E ele não tem fé? Deus não proverá? Deus está provendo. Mas nós temos que ser também cauteloso sobre essa questão. E essa é a grande dificuldade que as igrejas aqui passam por falta de dizimista, por falta de comprometimento, de muitas das vezes,
né, para poder manter uma igreja. Entendo. Bom, dentro do que o pastor acabou de dizer de dízimo, vou levantar algo polêmico aqui. Sim, senhor. Porque as pessoas falam o seguinte: olha, eu vou dar dízimo para a igreja e o pastor vai estar andando de carrão, tá construindo sua casa, tá usando para benefício próprio. A minha pergunta é o seguinte: e tem pessoas que falam, na verdade, talvez eu esqueci só para completar, que no Velho Testamento não era dinheiro, era ovelha, gado, tal. Então, o que o pastor fala sobre isso? A importância de dizimar e explicar se essas pessoas estão corretas em pensar assim ou se estão erradas. Se elas têm que julgar todos os pastores, né? Se alguém acontece uma situação de usar para benefício próprio ou está usando realmente para a obra do Senhor. Porque tem igrejas que às vezes vão lá e constrói e ajuda os membros. Quem não tem casa, vai lá e ajuda, ou com uma cesta básica, ou até ajudar uma casa que caiu, que desabou por causa das chuvas fortes, ou da erosão e tal. Então, explica para nós aí, para os ouvintes, né, nessa situação. Márcio, aqui em Portugal eu acredito que não aconteça isso. O livro de Malaquias, capítulo 1, quando Malaquias ele vem falando sobre o verdadeiro culto. Aliás, o livro de Malaquias ele fala do falso culto. Até o dízimo em Malaquias é culto. Então, quando ele, na narrativa do capítulo 1, quando ele chama a atenção dos sacerdotes, porque os sacerdotes naquela ocasião já estavam oferecendo animais mancos, animais doentes para o sacrifício, a qual Deus ele rejeitava. Entenda que quando Jesus ele, no capítulo 21 de Mateus, quando Jesus ele entra no templo, ele vira a mesa dos cambistas, era reflexo de Malaquias. Por quê? Na antiguidade, quando o maço ia oferecer um sacrifício, a ovelha era criada durante um ano com muito carinho, com muito cuidado, não é? O animal era bem alimentado, o maço tinha que cuidar daquela ovelha. Todos os dias ali olhava ver que não tinha nenhuma mancha, ver que não tinha nenhum machucado, imperfeição. Tinha que estar perfeito. Ok. Então vamos lá. A pergunta que você me fez. O que aconteceu com o passar do tempo? O povo se esquecendo das escrituras. Verdade. O povo estava sendo negligente, não por eles, mas pelo ensinamento dos sacerdotes, que ensinavam errado. Não é? Sim. No século I, quando Jesus começou o seu ministério, Jesus, quando ele chega no templo, o que ele acontece? Ele vira a mesa dos cambistas. Por quê? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ele dizia assim para o povo: não precisa mais você criar o seu animal em casa. Você não precisa ter trabalho para trazer para o templo. Nós temos tudo aqui. Vocês vêm, compram aqui e aqui mesmo oferece o sacrifício. Mas só que os animais que eles vendiam eram animais coxo, cego, doente e manchado. E o que isso tem a ver com o dízimo? Porque o dízimo é uma convenção. Sim. Eu tenho que estar convertido. Verdade. Todos que dão dízimo têm que estar convertido. Quando eu falei, a minha fala anterior, que muitas pessoas se retêm porque junta para buscar a família, não é? Porque quem tem a fé plena, ela não se prende a isso. Verdade. Ela não se prende a isso. Ela tem a fé plena em Cristo, sabe que Cristo vai prover. Muito boa a colocação da pergunta que você me fez. O que eu digo a respeito disso? Entenda.
Quando você tem uma fé plena, você é convertido até no dízimo, quando Sim. a pessoa não olha o que o pastor vai fazer com o dízimo. A pessoa não olha com que maneira ela vai dar o dízimo. Ela já trabalha, já vem preparada para o culto. Ela traz da sua casa o seu dízimo, a sua oferta, não é? Porque a maior oferta que nós podemos oferecer ao Eterno é a nossa própria vida, o nosso próprio culto. E isso a gente Verdade. traz de casa, não é? Então, quando você me pergunta o que eu digo a respeito dos pastores, de pessoas que acham que os pastores gastam com carro, com apartamento, com outras coisas mais. Bem, o que eu digo é o seguinte: nós temos que olhar para o Eterno, É verdade. para as Escrituras. Porque se nós olharmos para as Escrituras, nós seremos bem-sucedidos. E para fechar, eu tenho o meu pastor Jailson Costa, um homem que me convidou em 2018 para estar aqui em Portugal. Esse homem era para estar bem sucedido hoje, mas Cristo colocou no coração dele de assumir o ministério. Sim. Esse homem largou o trabalho dele. Esse homem trabalhou durante praticamente 1 ano para pagar o imóvel ali da sua igreja. E quantos membros tinha naquela igreja, pastor Márcio? Em 2018, como você sabe, as igrejas aqui mais cheias de Portugal, se tivesse 50 pessoas, eram muitas. Entendi. É diferente de hoje, não é? Era 2 membros que ele tinha na igreja. Então esse homem cavou poço. Esse homem, ele tirou da boca da filha, da esposa, da casa, para poder pagar a renda. Hoje, a igreja deve ter aproximadamente uns 100 membros. Mas por quê? Deus honrou a fé desse homem. Glória a Deus. Então, o pastor está dizendo que o que muitas pessoas só julgam o que está olhando ali na hora, mas o passado, a luta, o sangue, o suor para estar ali hoje, eles não olham. Eles não olham. O tanto Não que sabe onde você sacrifício, veio. né? Às vezes se sacrifica a família, né? De estar mais tempo com ela, de passear, de viajar, mas em prol ali da obra do Senhor, por amor, né? Eu acho mais importante isso, a pessoa fazer por amor. Eu toquei na questão do dízimo, por quê? O meu entendimento de dízimo é isso. Não me importa o que o pastor vai fazer. Importa o meu compromisso com o Senhor. A minha adoração ao Senhor. A minha gratidão ao Senhor. E para mim entregar o dízimo é um ato de fé, é um ato de amor. E de conversão. De conversão e de agradecimento. Você sabe por que eu falo muito, especialmente agradecimento? Porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Ele olhou para mim, olhou para ti, olhou para o Rony. Não porque somos merecedores, não é verdade? Eu passei uma experiência, Qual pastor foi? Márcio, Conta aí. isso aproximadamente há 15 anos. 15? Que me feriu muito, me prejudicou muito na questão do dízimo. É sério? Nós tomávamos conta de uma congregação ali na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu era o segundo do dirigente. Eu estava há 5 anos desempregado. Porém, eu andava bem vestido. Eu tinha o meu carro, porque eu trabalhava como camelô na ocasião. E um certo dia, 8 horas da noite, me bateram na porta. E quem era? O dirigente da minha congregação. E ele falou assim, na época eu era diácono. Ele, diácono, você pode me mostrar o seu recibo de pagamento que você recebe? Eu, como assim? Não, porque nós estávamos vendo o relatório dos dizimistas, você dá tão pouco de dízimo, e você tem carro, você tem uma vida... Eu olhei para dentro dos olhos dele e não acreditei. Misericórdia, pedi agora o recibo de Eu vencimento. não acreditei. É a primeira vez. Eu não acreditei. E aquilo feriu meu coração. Sério? Porque antes, como que eu fazia? Se eu ia no mercado e comprava 5 quilos de arroz, eu comprava
3 quilos para dar no dia da Santa Ceia. Se eu comprava 2 quilos de feijão, eu comprava 1. Então, tudo eu comprava. Além de dar o meu dízimo, eu sempre levava. E depois desse episódio, o meu coração fechou. Eu fiquei sem dar um dízimo um bom tempo. E minha vida desandou, não foi uma das boas. Então, mas por quê? Será que Deus ele foi tão injusto assim? Mas às vezes Deus ele prova a sua fé. Sim. De repente aquilo para mim foi um momento de aprendizado e eu não tive discernimento naquele momento. De vez eu avançar, eu recuei. Então, muita gente às vezes fecha o coração por certas atitudes humanas. Né? Não é fácil. Mas aqui em Portugal, qual foi sua maior experiência aqui? Oi, agora você me fez uma pergunta boa. A minha maior experiência foi no ano de 2021, da pandemia. Nós já se conhecíamos. Sim, já. Já se conhecíamos. Muito bem. A minha maior experiência é... Eu tenho 2 filhas e eu tinha comprado as passagens das minhas filhas para estar aqui comigo depois de 2 anos de eu estar aqui só. E de repente veio a pandemia. Sim. E quando a pandemia veio, os aeroportos fecharam. Fechou tudo, né? Fechou tudo. Eu morava numa casa praticamente grande. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias dentro de casa. Aquele céu cinza, sem ninguém por perto. E começou a me bater uma depressão. Pela graça de Deus, veio uns amigos da Suíça e ficaram lá em casa comigo. Mas depois tiveram que ir embora. E esse quadro de depressão, ele foi aumentando. São poucas pessoas que conhecem. Você sentiu por falta de presença da sua família ou de pessoas? De pessoas. De estar sozinho. Estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. A Bíblia já até fala sobre isso, né? Então, naquele momento, para mim, foi um momento muito difícil. Poucas pessoas sabem disso. Uma das pessoas que sabe foi o meu pastor Aerlo, que me ajudou muito naquela ocasião. E esse quadro de depressão, ele me levou a ficar 2 dias internado. Chegou a ficar internado? Cheguei a ficar internado durante 2 dias no hospital ali no Porto. Não esqueço o nome daquele hospital, mas é um hospital de pessoas psicologicamente doentes. Então, no 2º dia, eu me despertei, eu falei, não, isso não é para mim. Eu tenho que me levantar daqui. Foi no momento que eu levantei a minha cabeça, porque como eu estava dizendo aqui por trás dos bastidores, o que aconteceu na minha vida. Sim. Quando eu saí do Brasil, eu disse para minha filha, papai vai voltar. A minha filha que na ocasião, tinha 8 anos, não é? E quando eu olhava para a televisão, via o número de pessoas mortas sendo sepultada, né? E eu pensava o tempo todo, não pensava mais em ninguém, só pensava nela. E aquilo ali, minha cabeça deu um nó e aquilo explodiu dentro de mim. Mas isso foi uma experiência muito grande, Márcio. Mas o que passou na sua cabeça, assim? O que passou é que eu não ia ver mais a minha família. É isso que vinha martelando na cabeça? Vinha martelando na minha cabeça. A imagem que eu via quando eu estava no aeroporto vendo minha filha chorar. Eu tenho essa foto guardada até hoje. E isso foi algo assim... Marcante. Tem momento que eu paro, penso naquilo, quer voltar e eu tenho que dar um estalo. Nós somos seres humanos, somos carne, Sim. Somos tricotonistas, temos corpo, alma e espírito e somos também sujeitos às fraquezas, né? Sim. Todo herói cansa um dia. E foi esse momento para minha vida muito difícil. Mas depois desse episódio, depois que a minha família chegou aqui, mudou tudo. Foi uma alegria muito grande, né? Mudou tudo. E a sua família está se adaptando bem aqui? Gosta daqui? A minha filha mais velha, Márcio, ela tem 18 anos hoje. Ela quer fazer odontologia, não é? Então, na mente dela, ela queria fazer no Brasil porque lá é mais fácil. Mas eu sempre conversando com ela, aqui
o seu curso vai ser aceito em toda a Europa, em todos os países. Se você fizer no Brasil, você não vai ter oportunidade de trabalho aqui. A minha outra miúda de 13, que agora completa 14 anos, não é? Se adaptou muito bem, graças a Deus, é uma das melhores alunas da sala. Parabéns para ela. Minha esposa também não sente falta, então foi algo assim extraordinário. O que Deus tem feito nesses últimos dias, principalmente esse ano. Deu uma grande bênção nesse ano de 2024. Esse ano de 2024, eu morava numa casinha. Quem é imigrante sabe a dificuldade de arrumar casa aqui. As casas aqui em Portugal. Não tá fácil. Tem muita umidade. Eu agradeço muito a Deus por essa casa que eu morei durante 5 anos. Tinha muita umidade, mas foi ali que Deus preparou o canto até eu me estabelecer. Né? Que bom. E hoje Deus, ele me proporcionou algo que às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, eu não sou digno, não é? Eu moro numa casa digna, que é muito conhecida aqui, todos conhecem. Sim. Não é? É um ponto de referência ali de Bruf, que é o castelinho de Bruf. É verdadeiramente um castelo onde que Deus me colocou. Olha que ótimo. Não é? Fico e Deus muito me feliz. proporcionou escrever um livro. Deus me proporcionou vários cursos, não é? Sim. E, além de tudo, eu vendo muita mão de Deus trabalhando no meu ministério. Que ótimo. Através de curas, pessoas sendo transformadas. O mais importante é isso. Que bênção. Só uma pausazinha. Não deixa de se inscreverem, não deixe de compartilhar, não deixe de ativar o sininho. Podcast Dois Amigos. Venha ser nosso amigo também. E que você que quer nos patrocinar, nós lá no nosso canal temos o e-mail do podcast. Você que tem lojas, empresa, quer mostrar o seu produto, nós vamos divulgar com a maior alegria para que a sua loja, a sua empresa venha a crescer. Venha ser nosso patrocinador. Pastor e missionário Jorge, então você conta agora essa grande experiência desse livro, desse novo projeto. E agora o senhor é escritor também, né? Eu já escrevia antes. Esse foi seu primeiro livro? Pastor Márcio, eu escrevia Apostila, né? Poxa. Esse é meu primeiro livro. Meus parabéns. Então conte um pouquinho dessa obra maravilhosa sua. Muito bem. Mostra a capa primeiro. Vou mostrar aqui, ó. Olha que maravilha. Betânia. O Refúgio. O Refúgio. Obra-prima aqui, olha, do pastor Eu vou te contar Jorge Soares. Vou te contar o início dessa grande experiência que eu tive para escrever esse livro. Como eu falei com você, esse ano de 2024 foi o ano da virada, eu posso dizer. Sim, fica à vontade. Foi um ano da virada. Eu quero mencionar o nome de uma pessoa aqui, que é muito conhecida pelas redes sociais. Eu estava na Suíça fazendo uma turnê, né, ministrando em algumas igrejas, e eu fui convidado para estar numa vigília, a vigília da última hora, ali em Zurique. E quem estava ministrando nessa noite era a missionária, me deu um branco dela agora, Cristina Maranhão. A missionária Cristina Maranhão. Sim. E a igreja muito cheia, e eu ali fora, fui tomar um café, estava lá em pé, e ela, de repente, ela focou em mim, ela disse, aquele homem que está ali em pé de camisa branca. E me chamou. E ela contou toda a minha trajetória que eu estava passando. Que maravilha. E ela disse uma coisa para mim, falou assim, olha homem, eu vejo um caminhão de mudança parando na tua porta. Eu estava procurando casa. E Deus vai te levar para o outro lado. Assim foi as palavras dela. E Deus, ele vai fazer o que está embaixo e para cima. E vai fazer uma grande mudança na sua vida. Glória a Deus. Pastor Márcio, não demorou 6 meses.
6 meses. Eu estava com esse projeto, fazendo uns rabiscos em casa e querendo saber o que eu ia escrever. Eu tinha foco que era Betânia. Porque eu ouvi uma mensagem de um pregador, amigo meu, de infância, pastor Jackson Gomes. Ele pregava sobre a verdade da ceia de Betânia, o tema. E aquilo ali mexeu muito na minha mente e fiquei remoendo. Sim. E eu fui pesquisando. E eu comecei a escrever algumas coisas e um dia eu recebi um telefonema de um amigo brasileiro que está em Seixo, ali em Aveiro. E disse, pastor Jorge, eu tive um sonho e você escrevia um livro. Olha só, que maravilha. Aquilo ali foi o pontapé. Eu falei, muito obrigado, meu Deus. Ore por mim. Que bênção, parabéns. E foi nesse momento. Então, eu comecei a fazer pesquisa, eu gosto muito de arqueologia, e lendo todo o meu conhecimento durante 28 anos, eu falei comigo mesmo, chegou o momento de eu exalar aquilo que Deus me deu como conhecimento. E foi nesse momento que eu escrevi esse livro, que fala Betânia, o refúgio. Aí, se você me perguntar por que Betânia, o refúgio? Então, por que Betânia, o refúgio? Por que Betânia, o refúgio? Foi exatamente o que nós falamos agora, quando falamos do dízimo. Quando Jesus acaba de entrar no templo, sim, purificar o templo e dizendo, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Quando ele sai daquele momento tão difícil, aquele momento de adrenalina que ele passou, para onde ele foi? Mateus capítulo 21, verso 17. Jesus vai com seus discípulos para Betânia. Foi aí que começou a trajetória da escrita desse livro. Que maravilha. E o que o livro em si ele vem trazer de bênção, de palavra para o leitor, para aqueles que querem conhecer essa obra maravilhosa? Muito bem. Betânia, ela é conhecida não pela geografia, não pela sociedade política, porque ela não tem nada de beleza, mas Betânia foi conhecida pelo maior palco de milagre que Jesus operou ali dentro dessa aldeia de Betânia. Quando eu falo sobre o refúgio, porque aqui foi o lugar que várias vezes Jesus ele encontrou refúgio quando ele saía de Jerusalém, uma cidade agitada, uma cidade a qual ele não encontrava amigos, era perseguido, era mal visto pelos seus próprios contemporâneos. Então, muitas das vezes, ele ia para Betânia, porque Betânia era um lugar onde que ele tinha amigos, como fala de Lázaro, sim, o seu amigo, Maria, Marta, e a Bíblia ressalta ainda, para adoçar, Simão, o leproso. Então, isso tem uma construção espiritual muito grande, tão maravilhosa, que eu tive a oportunidade de escrever 135 páginas, apenas tirando aqui de Betânia. Olha que ótimo, meus parabéns mesmo. E vamos adquirir, comprar o livro para ser uma bênção para a sua vida, ok? Betânia, o refúgio. De repente você não sabe onde encontrar o refúgio, você está passando por alguma situação difícil. Betânia, o refúgio, que você vai encontrar a sua bênção, o seu milagre. Cenário de muito milagre. De muito milagre. E uma das transformações que eu trago dentro desse livro é quando nós trazemos pelo contexto histórico. A história de Betânia, ela é muito linda. Ela mexeu comigo e eu trago para a igreja contemporânea
para a igreja de hoje o que Betânia representa. Por exemplo, Márcio, quando Jesus ele entra em Betânia, segundo a Mishnah, que era o livro do primeiro século, não é? Dos discípulos, nós podemos usar esse livro como para entender um pouco melhor a Bíblia. Sim. A Mishnah ela diz o seguinte, que era de muita valia, de muito orgulho, um discípulo receber a poeira dos pés dos seus discípulos no rosto. E isso me chamou a atenção. Uhum. Eu entrei na cena, eu entrei dentro do filme. Imagina Jesus caminhando na frente, os 12 discípulos atrás e a poeira da sandália de Jesus levantando. E os discípulos se alegravam, porque isso era honroso a um discípulo. Olha que maravilha. E isso me levou mais a fundo ainda quando nós falamos em Betânia. Porque falando dos pés de Jesus, a gente encontra quem é os pés de Jesus? Maria. Maria. Maria aos pés de Jesus. Segundo a tradição, nenhuma mulher deitava aos pés de um homem, a não ser que ele aceitasse. Sim. Principalmente se ele fosse rabino ou mestre. E os mestres não aceitavam a mulher porque, naquela ocasião, a mulher era como um zero à esquerda totalmente da sociedade. E me chama a atenção quando Maria ela deita aos pés de Jesus. A Mishnah também ela nos ensina algo interessante. Diz que o mestre tinha que aceitar a pessoa que viesse aos seus pés, né? E isso era muito honroso também para a pessoa que o mestre o honrava. Entendi. O que isso conecta? A Bíblia diz que o discípulo que era aceito pelo pé do mestre, e ficava ao pé do mestre, esse discípulo ele era mais conectado no que o mestre estava ensinando. Olha. E Maria era uma dessas discípulas, aplicada em tudo que Jesus ensinava. Né? O interessante é que os eruditos, muitos criticava até hoje, há pouco tempo atrás, Maria Madalena, que não é a Maria, irmã de Lázaro. Sim. Não é? Tem muitas pessoas que fazem essa confusão. Agora, no dia 22 de junho de 2016, que Maria Madalena foi reconhecida como uma discípula de Jesus pelo Papa. É sério? Em 2016. Porque ela foi a porta-voz das boas novas. É verdade, lá no sepulcro. No sepulcro, exatamente. Só agora, em 2016, que ela foi reconhecida. Tamanha é a dissensão que tinha da mulher para o homem. Interessante. Muito interessante. E o bom é isso mesmo, assim, dentro do que o pastor está falando, essa obra vai ser uma bênção na vida daqueles que lerem. Exatamente. Não é? E porque vai trazer ali o conhecimento, vai trazer as revelações, né? Os milagres do Senhor Jesus. E isso é muito importante. Porque às vezes poucos conhecem, a não ser quem é estudioso, que já está... mas vamos supor, como tem várias pessoas e evangélicos, não evangélicos, católicos e outras religiões mais estão assistindo esse podcast, quando adquirirem um livro desse para ler, eles vão ver a existência. Realmente o Senhor ele pode ali mexer na estrutura, como mexeu na minha, como mexeu na do pastor, de todos aqueles que aceitaram Jesus como único suficiente Salvador. E as experiências que nós temos, como o pastor teve aí, sua experiência maravilhosa, essa revelação, né?
desse irmão que teve o sonho, você passou a escrever livro. Olha que maravilha. Pastor Helder. Pastor Helder. Aproveita e manda um abraço pro Pastor Helder. Pastor Helder, brevemente nós estamos aí, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Isso aí. E fico muito feliz, né, por Deus ter te abençoado grandissimamente. E se quiser falar mais um pouco dessa obra maravilhosa, dos seus planos, projetos futuros, sim, é uma grande honra. Pastor Márcio, eu escrevi esse livro, não foi para religiosos. Eu fiz esse livro pensando em vidas. Ah, ótimo. Eu escrevi bem colocado. Esse livro não é um livro de autoajuda. Uhum. Esse livro, ele não é para pessoas religiosas. Eu fiz esse livro pensando em mudanças de vida. Eu faço uma pergunta. Eu inverto agora a situação. Como que você vê Lázaro? Até hoje, os ouvintes que vão assistir isso aqui, de que maneira você via Lázaro dentro das Escrituras? Eu trago isso aqui. Talvez uma pessoa, pastor Márcio, passasse 4 anos dentro de uma sala de teologia e não ia aprender o que está aqui dentro desse livro, o conteúdo, o miolo. O importante não é a capa, o importante é o conteúdo. Verdade. Não é? E eu trago essa grande verdade, porque a Bíblia fala que Lázaro era um homem. A Bíblia não revela Lázaro se mencionando, falando. Só diz que ele era amigo de Jesus. Sim. Não é? Muito bem. Então, segundo as minhas pesquisas, o que eu busquei, a Bíblia chega a relatar, né, a história relata que um judeu, após os seus 12 anos, que ele tem um compromisso de pegar a primeira vez a Torá, não é? Ler e ter um compromisso com a vida espiritual. Então, Lázaro, na minha pesquisa que eu fiz, Lázaro tinha menos de 12 anos. Lázaro ele não tinha ainda completado os seus 12 anos, porque o Mitsabá é quando o adolescente ele completa os seus 12 anos e ele tem a oportunidade de pegar a Torá naquela ocasião e ler diante do público, diante de toda a sociedade. Isso aí até hoje é assim. Sim. E nós vemos que Lázaro, ele não é mencionado. Lázaro não é discípulo de Jesus. O discípulo mais velho de Jesus, segundo a história, era Pedro, porque foi o único que pagou imposto quando Jesus mandou pegar a moeda lá na boca do peixe. Porque até os seus 19 anos não pagava imposto. Então, os seus discípulos todos eram de menores. Entendi. Após a Mitsabá, ele poderia aprender e ser discípulo. Lembra de Jesus quando leu ali Isaías? Ele começou ali a estudar com os mestres de Israel. Muito bem, o primeiro ponto é esse. E aqui eu trago essa revelação. Toda essa história de Lázaro, eu trago aqui nesse livro, para você que queira ter um conhecimento não religioso, mas conteúdo que possa mudar a tua história. E outro ponto muito interessante que eu trago aqui também, eu venho falando sobre escatologia. Uhum. Tem pessoas que têm dúvida ainda da morte. Quando a pessoa vai morrer, será que o antequerido lá no céu ele vai ter consciência ou não vai ter consciência? Quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro, saia para fora, Lázaro estava consciente. Eu trago isso aqui nesse livro. Então, são experiências que agrega a vida, o crescimento espiritual dentro dessa obra aqui. Ótimo. E o pastor estava me falando por trás dos bastidores que tem uma novidade aí, né? Exatamente. A novidade é que agora, no final de fevereiro, né, nós estamos lançando também Raízes do Deserto. Raízes do Deserto. Do final de fevereiro e início de março. Já está na editora.
amanhã estão me mandando a capa para ver se aprova, não é? Sim. Então, esse livro ele vai falar algo interessante sobre a botânica. A botânica que nos traz inspiração e crescimento também espiritual. É bem conhecido o que Deus fez através da botânica. Uma pergunta que eu deixo aqui, lá para o mês de março eu respondo, não é? Você sabia que Deus plantou 2 jardins? O Jardim do Éden e o Jardim do Homem. Pesquisa. E no final de fevereiro eu trago isso nesse livro. Neste livro. E sobre esse livro que está aqui, onde que as pessoas podem comprar, adquirir essa obra Betânia, o Refúgio, e já em final de fevereiro, né? Mas essa obra que já está saindo, que o pastor acabou de dizer. Muito bem, Márcio. Essa obra vai ser lançada agora, domingo, dia 8, ali no Porto, na Assembleia de Deus, Semear, na rua Aires de Ornella, número 79, ali no Bonfim, não é? E pela internet nós vamos deixar o link abaixo desse podcast e você possa adquirir. Você do Brasil, você pode adquirir, já está incluído já, tá bom? Já está incluído o transporte, você vai pagar, se eu não me engano, acho que é R$29. R$29, acho que é o preço do livro já incluído. 29 ou 39, não tenho bem certeza. 29 ou 39. O preço mas lá no link, lá Brasil, já vai ter. Lá tem tudo, então você fica bem tranquilo. Ok. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria dar mais uma pincelada que é algo muito, muito tremendo que Deus tem aqui dentro desse livro que eu trago, não é? Eu tiro uma dúvida muito grande que muitas pessoas às vezes têm. Quando eu comecei também no meu ministério, eu já vi muitas das vezes muitos pregadores, pessoas que prega não porque lê, mas porque ouve. O conhecimento de ouvir. Já vi tantas pessoas falar que Maria Madalena era uma prostituta, não é? Era uma prostituta. E eu trago aqui nesse livro que a Maria que se encontra em Lucas 7 não é a Maria Madalena. Eu provo, não é? Trago respaldo e Simão, esse que julga a Maria, não está julgando Maria Madalena. Está julgando Maria, irmã de Marta. Não é? Se nós pegarmos aqui Lucas 36, 42, nós vimos que era uma mulher que ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Né? Marcos capítulo 14, no verso 3 em diante, nós vemos que Maria, irmã de Marta, estava também ali na casa de Simão. O interessante é que Marcos começa a dizer que Jesus foi convidado por um leproso. E esse leproso, tanto Marcos como também em Lucas, no capítulo 7, ele julga essa mulher, dizendo assim, primeiro ele julga Jesus. Sim. Ele julga Jesus e depois julga a mulher. Ele diz assim, olha, se esse fosse profeta, sabia que essa era uma pecadora. Ele faz 2 julgamentos. E Jesus conhece o pensamento dele. Sim, verdade. Não é? Então, eu tiro toda essa dúvida quando eu chego ali no Evangelho de João, capítulo 11, no verso 2, que diz que essa Maria era a mesma que tinha ungido os pés de Jesus. É a mesma Maria. Então, não é outra. Okay. Não é? Então, quando Simão ele julga essa mulher, fala assim, se ela soubesse que essa é uma pecadora, não deixaria nem que ele encostasse nela. Agora, uma pergunta, Márcio.
Eu tiro essa dúvida, eu trago isso desse relato. Sim. É até polêmico. Uhum. Agora, como que Simão sabe que ela era uma pecadora? Só tinha 2 motivos para uma mulher ser pecadora naquela ocasião. Sim. Ou se ela tivesse nos seus dias menstruais, estava imunda, não podia tocar, principalmente no rabino, ou se ela tivesse cometido um ato sexual. Verdade. A primeira hipótese eu descarto, porque era uma coisa íntima dela. Ele não ia saber que ela estava imunda. Uhum. Agora, a segunda hipótese, provavelmente, Simão abusava de Maria. E eu trago isso aqui dentro desse livro. Eu trago essa revelação aqui. Aí você pode falar, mas como que você prova isso, missionário Jorge? Como que você vai provar isso? Eu provo pelo seguinte. Provavelmente Simão era casado com Marta. E Marta e Lázaro conviviam ali, juntos. A Maria, essa mulher, ela tinha... Eu posso dizer hoje que ela era uma mulher que ela tinha um problema psicologicamente, ela ficava muito no canto. Lembra que quando Jesus ele chega na aldeia e fala assim, o mestre está aí, e ela está lá no seu canto. Maria, ela só quer estar aos pés de Jesus. É uma mulher que ela encontra confiança em um homem. Ela encontra confiança em Jesus. E quando eu falo que provavelmente ele deveria ter abusado dela, por quê? Porque ele disse, se ele soubesse quem é essa... Por quê? Se ela tinha algum ato sexual, é porque ele o abusava. E eu trago aqui bem explicado toda esse contexto dentro dessa narrativa, desse livro. E quando quando Jesus ele entra, quando ele entra dentro de Betânia, repare que no capítulo 12 de João, quem é que está na mesa? Lázaro, o que ele tinha ressuscitado, Maria e Simão o leproso e os discípulos. Se ela fosse uma pecadora, ela estaria na casa de Simão, principalmente um fariseu? Não, ela não estaria. Nem entrava, ela entrava. Sim. Os empregados não deixavam nem ela entrar. Se ela estava ali, porque tinha consentimento dela estar ali. Por isso que eu falo, provavelmente Simão era esposo de Marta. Entendi. Né? Então, os estudos escatológicos, os estudos de arqueologia, que a Mishnah ela nos mostra, aponta todo para essa verdade. Né? E o interessante é que quando Jesus olha para aquele homem e diz assim, Simão, eu tive na tua casa. A casa era dele, mas quem servia era Marta. Se Marta servia, porque a casa era dela. Por isso que eu falo, Marta provavelmente era esposa de Simão. E provavelmente Simão abusava de Maria. Eu trago essa vertente aqui no capítulo 27. Ok. Nós já estamos encerrando, né? Agradeço por conhecer essa obra maravilhosa sua, né? A nossa conversa foi muito boa, esclarecedora e assim que vamos ter o link ali para as pessoas que quiserem adquirir, o link do podcast. E quando for na próxima, a gente pode agendar uma outra visita para que você possa explicar, né, o conteúdo dessa obra maravilhosa. Pastor Jorge Soares, missionário, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi uma
uma grande alegria de poder recebê-lo, de vê-lo novamente, já fazia um tempinho que a gente não se via. Foi morar um pouco longe, né? Nós éramos vizinhos e tal, mas foi muito, muito satisfatório a sua visita, essa conversa, essa obra maravilhosa sua. Muito obrigado mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado, pastor Márcio. Quero sim. E essa obra aqui ela vai ser lançada também ali na Suíça. Na Suíça. Vai ser na Suíça também. Vai ser lançada na Suíça e vai ser Mas lançada... vai ser o mesmo dia aqui do Porto? Não. Dias diferentes, não, lógico. Você vai viajar para lá? 2 meses, sim. porque está sendo traduzido em alemão. Por que eu pensei nisso? Porque tem muitas brasileiras casadas com imigrantes, que são imigrantes casadas com alemães. Sim. E precisam ser evangelizados. E eu pensei nesse detalhe. Eu vou lançar ali na Suíça e vou lançar ali na Alemanha, na cidade de Freiburg. Ok. Vai ser lançado nesse próximo ano. E todos os meus livros, ele provavelmente vai ter uma edição, pelo menos de 100 exemplares em alemão, porque eu trabalho nessa região e eu preciso alcançar aquelas vidas ali dentro da Suíça. Que ótimo. No cantão alemão, no cantão ali de Zurique, Basel, ali dentro da Alemanha. E eu acredito que tem muitas vidas ali que precisa entender. Nós somos missionários, pastor Márcio. E muitas das vezes nós queremos pregar, anunciar o evangelho só para brasileiro. Se fosse dessa maneira, Deus deixaria-nos lá dentro do Brasil. Não teria nos trago. Não tinha falado, ide até os confins da terra. Exatamente. Pregai a todas as nações, a todos os povos. Exatamente. Né? Verdade. Muito obrigado. Pastor Márcio, Deus eu abençoe que agradeço, grandissimamente. Está encerrando o podcast Dois Amigos. Não esqueça de compartilhar, não deixa de se inscrever e de ativar o sininho. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Um abraço, pastor Jailson. Um abraço, pastor Paulo Gabriel, aí do Rio de Janeiro. A toda a igreja ADESC. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos que estão me acompanhando e que Deus o abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Márcio. Amém. Muito obrigado. Obrigado a essa equipe maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Tchau, pessoal.